Amém? Glória a Deus. Domingo temos 2 cultos, você está convidado a estar conosco. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, e o verso de número 22. Se você perdeu alguma palavra dessa série, você pode entrar lá no aplicativo da igreja, você pode baixar lá pelo aplicativo, no Play Store e no App Store lá, e 8ª Nazareno, e aí você vai ver as mensagens da quarta-feira de batalha espiritual, vão estar lá as 2 últimas mensagens. Quem achou, diga amém. Quem não achou, dá uma olhadinha para o telão. Diz assim a palavra do Senhor: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: este, porventura, é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expulsa demônio, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra a si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está o seu reino. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônio por Beelzebu, por quem expulsa vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo numa junta, espalha. Pois eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. Até aqui. A palavra de Deus, ela diz que trouxeram um jovem que era cego e era mudo. E a Bíblia diz que esse jovem, ele tinha essa cegueira, e ele não falava, por causa que ele estava, a Bíblia diz que ele estava endemoniado, que o demônio agia na vida daquele rapaz, deixando ele cego e deixando ele mudo. A palavra de Deus, ela diz que trazem esse jovem aqui até Jesus, e Jesus cura ele, passando ele a
a falar e a ver. Preste atenção nos detalhes. A Bíblia não diz que Jesus expulsou. A Bíblia diz que Jesus curou. Amém? O jovem, a Bíblia vai dizer que ele estava endemoniado, mas esse endemoniado aqui não é no sentido daquilo que nós estamos acostumados de ver. Você já deve ter visto alguém, sei lá, manifestando demônio. Esse demônio aqui, esse agir aqui, é a mesma situação daquela mulher que nós falamos na semana passada, que ela vivia encurvada, porque ela estava sendo escravizada por um demônio. O demônio agia, no caso, na vida daquela mulher e na vida desse jovem aqui, desse homem, através da enfermidade. Então tem enfermidade na vida de seres humanos, de pessoas, que elas são enfermidades que são enfermidades espirituais. Por isso que uma das coisas interessantes que a Bíblia nos ensina, e a igreja hoje deixou de praticar, é buscar os dons espirituais, para que a gente possa ter o discernimento, para que o Espírito Santo possa nos mostrar, e a gente possa perceber aquilo que é espiritual, aquela enfermidade que era uma enfermidade orgânica, natural do corpo, ou é uma enfermidade produzida por um demônio. Nesse caso, essa enfermidade de deixar esse rapaz cego, de deixar esse rapaz mudo, era uma enfermidade que foi gerada através de demônio. A Bíblia diz que Jesus vai lá e ele cura aquele jovem. Isaías 53 diz que Jesus Cristo, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Jesus vai lá, cura. E Jesus curando, o povo ficou maravilhado, o povo ficou feliz. Mas os fariseus, por inveja a Jesus, eles disseram: olha, ele expulsa demônio pela autoridade de Beelzebu, o senhor das moscas. Ele expulsa demônio porque ele tem a autoridade de um demônio maior. Mas os fariseus, eles entendiam que Jesus estava expulsando demônio pelo dedo de Deus, mas eles não queriam dar o braço a torcer. E mesmo eles sabendo que era fruto da autoridade de Jesus, da autoridade do Espírito Santo, eles preferiram, por não gostarem de Jesus, atribuir algo que o Espírito Santo estava fazendo a demônios. E aí Jesus diz o seguinte, presta atenção: Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, diz: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Então, primeira coisa que a gente aprende aqui: Satanás tem um reino. Um reino. Primeira coisa, Satanás tem um reino. E esse reino de Satanás é um reino organizado. É um reino que trabalha de uma maneira organizada. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa dividida contra si mesmo, ela não vai subsistir. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo, pois como subsistirá o seu reino? Jesus está dizendo: o reino de Satanás, ele só tem força. Subsistir está dizendo como ele ficaria de pé. Jesus está dizendo: o reino de Satanás é um reino que só opera, que só está ainda de pé,
Porque ele trabalha de uma maneira organizada. Então aprendemos aqui que o reino espiritual é um reino organizado. E como Satanás não cria nada, como Satanás não consegue elaborar nada, ele vai copiar aquilo que é de Deus, porque o reino espiritual de Deus é um reino organizado também. Tem um louvor do Voz da Verdade que é legal quando a gente canta, porque a gente começa a entender a organização do reino espiritual de Deus. Anjo, arcanjos, querubins e serafins. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. O reino espiritual de Deus, ele é dividido em anjos. O que é anjo? Anjo, a palavra significa mensageiro. Por exemplo, Gabriel era um anjo mensageiro. Você vê que é Gabriel que vai levar a notícia até Maria, que ela vai ficar grávida. É Gabriel que vai levar um recado de Deus até Isabel, que ela vai ficar grávida de João Batista. É Gabriel que vai levar vai falar com Zacarias, que Isabel vai ficar grávida. Então, anjo significa mensageiro. E arcanjos são anjos que pertencem a uma ordem superior, espírito celeste que atua como mensageiro em missões espirituais. Um arcanjo bem conhecido, que a Bíblia fala o nome dele, qual que é? Miguel. Miguel é um arcanjo, que a palavra de Deus ela diz que Daniel estava orando, e a oração de Daniel tinha subido, mas como Daniel não tinha ainda discernimento sobre o reino espiritual, ele ficou 21 dias, e assim quando a oração de Daniel chegou lá em cima, Daniel ainda ficou 21 dias orando. A Bíblia diz que o anjo Gabriel, ele vem trazer, lá no livro de Daniel você vai ver isso, ele vem trazer a resposta para Daniel, mas o principado da Pérsia, ele não deixa o anjo Gabriel passar para trazer a resposta para Daniel. E aí a Bíblia diz que Deus manda Miguel, e aí tem uma luta no céu. O anjo Gabriel passa e ele diz para Daniel o seguinte: Daniel, desde o primeiro dia em que você se propôs no seu coração a orar e consagrar a Deus, a tua oração já chegou no céu. Então aprenda uma coisa: não existe nenhum impedimento para que a tua oração chegue ao céu. A partir do momento que você levanta um clamor, a partir do momento que você começa a orar, a partir do momento que você começa a falar com Deus, a tua oração ela já chega no céu. Pastor, e por que é que ela demora? Porque para vir para a terra tem batalha no céu, tem luta no céu, tem uma batalha tremenda no céu, que muitas vezes é preciso um arcanjo, como o arcanjo Gabriel, para poder ajudar o mensageiro, trazer uma resposta para as nossas orações. Mas a Bíblia também ela diz que existe os querubins. E quem são os querubins? São anjos da primeira hierarquia, que fica entre os serafins e o trono de Deus. Quem são os querubins? Você lembra? Você lembra quando a Bíblia diz que quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus colocou o homem para fora e colocou 2 querubins em frente à entrada do jardim do Éden, para que o homem não entrasse mais lá.
Também tem os serafins. Quem são os serafins? São anjos de primeira hierarquia. Você vai ver lá no livro de Isaías capítulo 6, quando Isaías tem aquela revelação, que os serafins estão ali diante de Deus, ministrando o louvor diante de Deus, dizendo santo, santo, santo. E a Bíblia diz que os serafins tinham 6 asas, que com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os olhos, e com 2 voavam. E eles estavam ali diante de Deus, ministrando a louvor e adoração a Deus. Essa é a escala, essa é a hierarquia de anjos da Bíblia. Mas a Bíblia diz que Satanás também ele tem a sua própria hierarquia, e ele trabalha de uma maneira organizada, como diz Mateus capítulo 12, o verso 25, quando acabamos de ler, que diz que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E aí Jesus fala: se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. E ele fala: então como esse reino subsistirá? No texto citado, Jesus vai expulsar um demônio, os seus inimigos vão atribuir a ele a autoridade de demônios. Porque presta atenção, irmão, demônios não se expulsa com demônio. Por isso que eu tenho muito receio, porque existe crente que ainda vão em benzedeira, ainda vão se benzer, ainda vão levar um passe, né? E aí você pode prestar atenção que é como se tivesse uma troca. Vocês lembram quando eu falei na primeira ministração, quando eu estava na casa de uma jovem de 15 anos, ela estava endemoniada, nós estávamos orando por ela, e ela tinha uma legião e demorou muito, dando trabalho para sair. E a mãe dela está ali num lado, ali perto da gente, só que eu não estou observando, e eu estou ali orando pela menina, e aí a gente demora uma hora, uma oração intensa ali, de repente aquela menina é liberta. Só que quando aquela menina é liberta, o que acontece? A mãe dela, no quarto, ela cai endemoniada. E aí a gente vai lá tentar expulsar o demônio da mãe dela. O demônio fala na boca da mulher, dizendo o seguinte: olha, eu não vou sair, porque ela me deu autoridade sobre a vida dela. Ela disse que se eu saísse da filha dela, eu teria permissão para entrar no corpo dela, e eu não vou sair. Foi isso que o demônio falou. Saiu. Vou só encurtar aqui, porque eu só quero que você entenda, quando você procura algo no reino espiritual, em troca de uma cura, possivelmente vai haver o quê? Uma troca. Vai sair a dor de um lugar e entrar 3 em outro lugar. Por quê? Porque o Satanás ele trabalha de uma maneira organizada. Ele trabalha de uma maneira entre que eles podem trabalhar da maneira mais organizada possível. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, coloque aí Efésios capítulo 6 e o verso 10, que você vai ver como é que o reino do diabo está organizado. Diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: que a nossa fortaleza, ela vem da onde? Da igreja do Nazareno? Ela vem do pastor? Ela vem da onde? Ela vem do Senhor. Fortaleça, ele diz, fortalecei-vos no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Eu me fortaleço no Senhor a cada vez que eu vivo uma vida de profundidade em Deus. É isso que nós estamos falando no domingo.
quando eu tenho uma vida de oração, quando eu tenho uma vida de renúncia ao pecado, quando eu tenho uma vida de consagração, de leitura da Bíblia, quando eu tenho uma vida de jejum, eu estou fazendo o quê? Eu estou me fortalecendo em Deus e na força do seu poder. Aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nós vamos falar da armadura de Deus hoje, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. A nossa luta não é contra a pessoa, não é contra o teu vizinho, não é contra o teu marido, não é contra o teu patrão, não é contra o teu amigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim, aí ele vai começar a classificar principados. Primeiro, principados. Depois, contra potestade. Depois, contra os príncipes das trevas deste século. Depois, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celeste. Então, segundo esse texto, o reino de Satanás, ele é organizado da seguinte forma: principado, potestade e dominadores. Amém? Principado, potestade e dominadores. Efésios capítulo 6. Primeiro, o que é principados? Quem são os principados? Olha a definição aqui. Um principado é um território governado por um príncipe. É diferente de um reino. Quem é governado pelo rei. Principados são geralmente o que? Microestados. Por exemplo, vamos pegar o Brasil. São Paulo seria o quê? Um local onde teria o quê? Onde teria um príncipe. Se fosse na época de Dom Pedro, São Paulo teria um príncipe governando. Minas teria outro príncipe governando. Então, quando fala principado, o quê? São o quê? Governantes que agem em determinada área. Você já ouviu falar de uma coisa? E assim, eles vão subdividindo. Vocês já ouviram falar de alguém já falou assim, falou para você? Sabe que é até difícil quando você ministra um assunto como esse e tá numa live, porque tipo assim, você tem que escolher palavras para falar, né? Desliga esse negócio aí. Diferente de um reino que é governado por um rei. Principados são geralmente microestados, ou seja, países muito pequenos, ou cidade-estado, ou distrito, ou uma nação monárquica. Então, principados, a Bíblia diz que existe o que? Os principados infernais. Então, conforme o dicionário, principado significa território ou estado governado por um príncipe ou princesa. No grego, a palavra principado é archi, ou seja, autoridade, governante, domínio, esfera de influência. Existem demônios de alto escalão designados para ocupar certos principados. Por exemplo, quando, acabei de falar,
quando Daniel ele faz a oração, a Bíblia diz que Deus manda o anjo Gabriel descer lá, mas o principado da Pérsia, ou seja, o demônio que governava aquela região, não deixou Gabriel passar. Por isso que a Bíblia diz que houve uma batalha no céu, onde o arcanjo Miguel foi lá para vencer esse principado, para o anjo Gabriel levar a resposta para Daniel. Você vê que em cada lugar existe uma maneira do diabo trabalhar. Por exemplo, o diabo não trabalha, o principado do inferno que trabalha na região de São Paulo, não é o mesmo que trabalha no Rio de Janeiro. Você vê que tem violência lá, mas é diferente daqui. Quando você vê, por exemplo, parece que não, no estado onde eu nasci, Ceará. O Ceará é mais violento do que São Paulo e mais violento do que o Rio de Janeiro. Por quê? Porque existe, cada lugar desse, existe um principado. Você pode ver assim que a atuação de demônios, ele varia até de região para região, de bairro para bairro. Então a Bíblia nos traz um bom exemplo de batalha espiritual. Lá em Daniel 10:13 diz: mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. A gente tem que entender essa organização do diabo trabalhando no nosso meio. Eu lembro que há 8 anos atrás, quando eu cheguei aqui, inclusive hoje até passei, diminuiu mais, mas ali para o lado ali do Mingone ali, é Mingone, né? Como é que chama? Está desativado ali, aquele cerâmica ali. Aquilo ali, quase toda semana tinha acidente ali, tinha carro batendo. Hoje eu passei, tinha um lá, mas antes, quando eu cheguei aqui, quase toda semana, né? Até que foram uns pastores lá meio loucos lá, porque de vez em quando tem uns pastores meio loucos, eu não estava nesse meio. E aí foram lá, oraram por aquele lugar lá, derramaram óleo, fizeram um negócio tudo lá, e parece que deu uma diminuída ali. De vez em quando tem sempre acidente. Por quê? Porque existe determinado tipo ou classe de demônios que trabalha em determinada região. Eu já falei para vocês aonde a gente pastoreava ali, Vargem Grande, São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, uma cidade de mais ou menos 110 mil habitantes, mais ou menos. Na época que eu estava lá, era a cidade que tinha o maior índice de suicídio do Brasil. Uma cidade com menos de 150 mil pessoas, era a cidade brasileira que tinha o maior índice de suicídio do Brasil. Por quê? Porque em cada região dessa, tem aquilo que a gente chama, que a Bíblia chama na realidade, de principado. São demônios que governam determinada área da região. Amém? Aí tem também potestade. A Bíblia diz que é principado e potestade. O que é uma potestade, né? É uma qualidade, uma condição de quem manda, de quem exerce domínio sobre algo, potência, força, poder, indivíduo cujo poder e riqueza o torna soberano de uma nação. Potestade, religião, né? No grego, potestade significa eclósia, ou autoridade e poder, no sentido de autoridade delegada. São governantes subordinada a um príncipe, por isso também chamado de subpríncipe. Então existe o quê? Existe principados, que são demônios que governam uma região, é a Bíblia que está falando.
depois você pesquisa, você estuda, para não ficar somente achando, porque assim, para não ficar somente achando que é aquilo que eu estou falando. O bom é você estudar na Bíblia. Então o principado é o que? Ele governa uma área. A potestade, ele governa que é uma sub-área. Imagina só, existe uma potestade que trabalha no estado de São Paulo, certo? Um principado, na realidade. E a potestade, e em cada cidade existe o que? Uma potestade, demônios que trabalham ali naquela região. Demônios que trabalham em determinado bairro. Por exemplo, você pode ver que, uma coisa bem simples, você pode ver que o ar espiritual da região ali do Jardim Tatinga, ele é diferente dos ares espirituais dessa região. Você sente no ar. Por quê? Porque existe o quê? As potestades que trabalham em determinada área da nossa cidade. Aonde você for, qualquer bairro, por exemplo, você sai daqui hoje, quem mora no Vida Nova, quem é que mora no Vida Nova daqui? Você sai daqui, você olha, quando você chega no Vida Nova, é diferente, você sente que é diferente. Se você vai para o Santo Antônio, você sente que é diferente. Se você vai hoje no centro, se você chegar agora no centro de Campinas, você vai sentir um ar pesado ali naquela região. E se você anda a pé naquela região, você anda o quê? Quem anda no centro de Campinas, por mais iluminado e bonito que o prefeito queira mostrar, queira arrumar, você sente que é um ar pesado. Você anda com medo. Você anda com medo. Por quê? Porque em cada lugar desse existe o quê? Uma potestade. Existe determinados demônios que estão operando ali. E quer a gente queira ou não queira, quer você acredite nisso ou não acredite, mas você sente. Mesmo que você não acredite, não, eu não acredito nada disso que o senhor está falando, não acredito que existe principado, potestade, dominadores, não acredito nada, mas você acredita que em determinada região você anda mais com medo do que outras. Por quê? Se é tudo igual. Por quê? Se não é diferente. Por isso que a igreja, ela tem que se levantar com a autoridade de Deus. Nós temos que conquistar primeiro, nós como oitava igreja de Nazareno, temos que conquistar primeiro a região na qual nós estamos, com a autoridade dada por Deus. Na minha rua, você tem a autoridade de Deus lá na sua rua, porque Deus te deu a autoridade do Espírito Santo de Deus, e dizer, aqui não existe mais roubo. Teve uma época aqui, que não faz muito tempo, era roubo atrás de roubo aqui. Era o pessoal roubando igreja, era roubando fio do comércio. E aí começamos a orar. Por quê? Porque Deus nos deu a autoridade do Espírito Santo de Deus para governar nessa terra. Então não é o diabo que tem que governar, não é os demônios que tem que governar, não é o principado que tem que governar, não é a potestade que tem que governar. Somos nós, como embaixadores de Deus, através da autoridade do Espírito Santo de Deus, revestido pelo sangue de Jesus, que vamos governar e vamos melhorar a área em que nós estamos vivendo. Terceiro aqui, que a Bíblia vai dizer, dominadores. Dominadores são demônios de baixa grandeza. No grego é cosmocrator, que literalmente significa governantes mundiais. Também são milhares e milhares, são responsáveis pelo andamento de projetos idealizados pelos principados e pelos subpríncipes, né? Eles atuam como essas entidades menores, que eu nunca pensei que era difícil, numa época atual, você
falar sem receber um processo. Mas é assim, são esses demônios que o pessoal dá nome. Pastor, a Bíblia não dá nome a nenhum demônio. Por que o pessoal dá nome para o demônio? Tipo pombagira, né? Chucaveira e tal, essas coisas. Se a Bíblia não dá nome, você já parou por isso? Para pensar nisso? Realmente a Bíblia não dá nome. E os homens deram o quê? Para classificar as áreas que aquele demônio trabalha. Porque cada demônio trabalha em uma área. Então quando o cara fala assim, olha, a pombagira, está dizendo que aquela entidade, ela trabalha na área do sexo, da sexualidade. Você está entendendo? Então, quando se fala em dominadores, está falando desses demônios de classificação mais baixa, que a gente diz assim, tranca a rua, tem na Bíblia? Não tem, é um nome que inventaram aí, poderia ser qualquer outro, fecha a rua, abraça a rua, colocaram esse aí, né? Para a gente entender que naquela área, naquele grau, naquela região, existe o trabalhar desses tipos de demônio. E como que a gente vence isso? Como que a igreja vence isso? Como você vence isso? Como é que uma igreja ela vence essa determinada situação? O próprio Paulo, ele vai falar lá em Efésios capítulo 6, onde a gente começou a ler. Ele vai dizer, a única maneira da gente vencer, está no verso 10, quando diz, quanto mais sede fortalecido no Senhor. Por quê? Porque somente na força de Deus eu vou conseguir vencer no mundo espiritual. Porque mesmo vivendo nesse mundo, quando Paulo diz a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então imagina só, você lutando com um demônio, socando ele. Não tem como. Alguém manifestou e você está batendo no cidadão. Não tem como. Por quê? Porque é uma luta espiritual. E nessa luta espiritual a gente só pode vencer de uma maneira espiritual. E como que a gente faz isso? Se fortalecendo no Senhor. A nossa força, a gente tem que entender que a nossa força, ela vem de Deus. E um exemplo disso está lá no Antigo Testamento. Você vê um homem fraco, talvez mais fraco do que alguns de vocês que estão aqui. Por exemplo, eu não creio que tenha nenhum homem aqui, nessa noite aqui, que anda dormindo como prostituta. Eu acredito que não, aqui. Mas no Antigo Testamento, a Bíblia diz que tinha um homem que era usado pelo Espírito Santo, um homem que tinha autoridade para governar através do Espírito Santo, e era um homem fraco. E os inimigos desse homem, eles tinham medo dele, por quê? Porque quando o Espírito de Deus vinha na vida dele, ele era capaz de destruir um exército. Mas ele era um homem fraco, que quando o Espírito saía, o que acontecia? Ele ia dormir com as prostitutas. Seu nome? Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Mas ele era um homem fraco.
Porque ele era fraco por causa da sua carne. Mas quando o Espírito de Deus vinha sobre a vida dele, ele era capaz de pegar um portão que pesava cerca de 500 quilos e levar a 3 quilômetros da cidade de Gaza. Ele era capaz de pegar uma queixada de jumento e matar 1000 filisteus. Mas ele era fraco. E aí, Paulo está dizendo o seguinte, que a nossa fortaleza, ela vem de onde? Ela vem de Deus. É por isso que a Bíblia diz, sede fortalecido o quê? No Senhor. Não é eu fazer parte da membresia de uma igreja que vai me deixar forte. Não, isso não quer dizer, isso é importante para a gente, irmão. Mas para o mundo espiritual, ele não quer saber se você é assembleano, se você é nazareno, se você é da igreja.com, ele não quer saber de onde que você é. Você pode ser da onde for, você pode ser bispo, pastor, apóstolo, mas se não tiver a autoridade, se não for fortalecido no Senhor, você não é nada. Você não é nada. Mas se você for fortalecido no Senhor, você pode ser a pessoa mais fraca. Você tem a autoridade dada por Jesus para expulsar demônio. Paulo vai dizer, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A palavra poder aqui é dunamis, da onde vem a palavra dinamite, algo que explode. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, quando você se fortalece nele, é como se você trouxesse o quê? Como se você fosse, levasse dentro de você TNT, uma carga de explosivo, que é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. Então, meu amado irmão, não tenha medo, se você está se fortalecendo no Senhor, se você está se fortalecendo na força do poder do Senhor, você tem autoridade lá na tua casa, você tem autoridade lá na tua rua, de expulsar demônio, e dizer que aqui nesta rua, aqui nesta casa, quem vai governar é Deus. O diabo não vai governar na tua casa. Por isso que Paulo vai dizer, que a nossa força, ela vem do Senhor. A Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. A palavra governante mundial não é porque eles estão no comando geral, mas é porque eles influenciam de uma maneira, né, a prejudicar a humanidade. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20 diz, as coisas que o gentio sacrifica aos demônios e não a Deus, e eu não quero que vocês sejam participantes dessas coisas. Certa vez perguntaram para Paulo, porque na cidade de Corinto, ainda existia lugares aonde se levava oferendas para demônios, e depois eles faziam os banquetes, e aí eles comiam ali, e os cristãos eram convidados para fazer parte daquela refeição. E Paulo dizia o seguinte, olha, eu não quero que vocês participem desse tipo de oferenda, desse tipo de refeição. E aí, tem uma coisa muito interessante, que a gente pergunta assim, por que é que a gente ora quando a gente vai comer? Já pensou nisso? Porque quando a gente ora para abençoar o alimento, porque eu não sei, por exemplo, de onde que vem, eu não sei quem fez, porque assim por exemplo, quando você faz uma comida, e chama alguém para comer na tua casa, você vai lá e abençoa a comida, se abençoa crendo no seu Deus, no Deus que nós cremos, e as pessoas que
não crê no Deus que nós cremos, ela também abençoa o alimento dela e consagra ao seu Deus. É por isso que a gente tem que, toda refeição que a gente tem que comer, a gente tem que abençoar, porque pode ser que seja um crente que faça, pode ser que seja um espírita que faça, pode ser que seja um macumbeiro que faça. Por isso que a gente precisa fazer aquilo que o Paulo falou, abençoar, dar graças. Então não é uma coisa que a gente faz só por fazer, mas tem um significado nisso, tem um propósito nisso. Olha outra classe de demônio que a Bíblia diz: legiões demoníacas. Mateus capítulo 17, verso 21 diz: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão por oração e por jejum. Então existe determinados tipos de demônios, legião de demônio. Alguns saem com autoridade e outros, Jesus falou, só sai com jejum e oração. Por isso que a Bíblia também nos ensina o valor que tem a oração. Por isso que a Bíblia também nos ensina o valor que tem o jejum. O jejum, ele enfraquece a tua carne, mas ele te dá uma autoridade espiritual. Sabe uma coisa muito interessante naquele texto que nós acabamos de ler? Mateus, que lemos no começo, Mateus capítulo de número 12, nós lemos lá, quando Jesus expulsa o demônio. Só que no verso 43 do capítulo 12, Jesus ele vai dizer uma estratégia que os demônios usam. Por isso, que o interessante aqui, não é só expulsar demônio de quem está endemoniado. Por quê? Eu já vi, agora menos, mas você já viu muito show de pastores, né? Tipo, quem é você? O que você quer? Quero destruir a vida não sei de quem. A entrevista, tem entrevista com o demônio. Aí expulsa o demônio. Aí o cidadão vai embora para casa. É só isso. Quando você expulsa o demônio de uma pessoa, automaticamente aquela casa fica vazia. E ali é o momento onde você tem que ter um tempo, não é só expulsar um demônio e mandar o camarada embora. Sabe por quê? Porque você expulsa aqui, o demônio está lá fora. Aí quando o cara vai saindo embora, o demônio, vamos lá, vamos embora de novo, vamos entrando. Mas quando você, estou falando para ficar de uma forma suave, mas quando você expulsa, que você prega a palavra, o Espírito Santo entra na vida daquela pessoa, ou seja, aquela casa tem dono. Por quê? Porque o diabo, como eu já falei aqui, é um ser espiritual. Para ele agir neste mundo, ele precisa do quê? Ele precisa de um corpo físico. E aí Jesus vai falar aqui, ó, depois que ele expulsa o demônio daquele rapaz que está mudo, né, e cego. Olha o verso 43, Mateus 12, 43. Olha o que a Bíblia diz: quando um espírito imundo ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, em outras palavras, por lugares desertos, procurando repouso, porém não encontra. Próximo. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando ele encontra vazia a casa, que é o corpo, varrida e arrumada.
Ou seja, quando você expulsa, quando você ministra, né? Nem sempre assim, ó. Porque o Evangelho, o que é o Evangelho? A Bíblia diz que o Evangelho, ele é poder de Deus. Então, quando você ministra a palavra de Deus e uma pessoa aceita Jesus, o que vai acontecer? Automaticamente, aquela vida, ela precisa ter a habitação do Espírito Santo. Por quê? Porque se o inimigo sai dali, a Bíblia diz que ele vai andar por lugares tentando achar um lugar para ficar, e não achando, ele fala assim: vou voltar lá para minha casa, para aquela vida onde eu estava. E aí ele voltando, ele não encontrando nenhum morador, a Bíblia diz que ele volta, próximo 45, então vai ele e leva consigo outro 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habita ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. O que Jesus está dizendo? Eu não sei se você já teve, se você já acompanhou na sua vida, por exemplo, alguém que aceitou Jesus, entregou a sua vida a Cristo, caminhou um tempo com Ele, a vida dele, você viu que mudou. Aconteceu algo, ele saiu da igreja, abandonou os caminhos de Cristo. O que vai acontecer? Se ele bebia, agora ele vai beber mais e vai fumar. Por quê? Porque o estado da pessoa fica pior do que o primeiro. Por quê? Porque o demônio fala: vou dar uma volta. A Bíblia não diz que o diabo, vosso adversário, como é que ele está? Ele está ao nosso derredor. Ou seja, é um ser que ele fica olhando para ver se existe um espaço na nossa vida para ele voltar. E quando ele encontra esse espaço, o que acontece? Ele vem e traz mais 7, e a Bíblia diz piores do que ele. E o estado dessa pessoa fica o quê? Pior. Então você começa a ver pessoas que seguiram a Jesus e se afastaram de Cristo. Começa a comparar, se você conheceu os dois momentos dessa pessoa, e ver se o momento que ela está agora afastado de Cristo, do Evangelho e da igreja, não é pior do que o primeiro. Por quê? Porque o diabo, ele quer espaço na nossa vida para poder operar. O diabo quer arrumar brechas na minha vida e na tua vida. Para quê? Para que ele possa operar. Eu sei quem eu era. Eu sei que se eu voltar a ser o que eu era antes, eu vou ser pior do que eu já era. Esse tempo atrás nada. No começo do ano, quando eu voltei lá em Fortaleza, eu morava lá e eu não tinha Cristo na minha vida. E eu fazia as minhas bagunças. Eu tinha minha casa lá, e eu fiquei sabendo, nessa última vez que eu fui, que quando eu vi, que eles descobriram que eu vim embora para São Paulo, os vizinhos se juntaram e fizeram um churrasco de alegria. Não, de verdade. Aí eu falei assim: pô, mas eu... Por quê? Porque eu não era aquilo tudo que eu achava que eu era. Os vizinhos não gostavam de mim, né? Então eu sei que se eu me afasto do Evangelho, eu sei que eu tenho uma possibilidade de ser pior do que eu era antes.
E é isso que Jesus está falando aqui. É por isso que a Bíblia diz, olha, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor. Por isso que não há tempo, não há descanso, sabe, para nossa vida espiritual. Nós não podemos baixar a guarda. Eu vejo muitas pessoas, tipo assim, ó, como é que começa a baixar a guarda? Pô, ele não vem num culto. Aí quando ele olha, ele está, tem um irmão aqui que eu mandei mensagem para ele hoje, faz o quê? 15 dias que ele não vem no culto. Aí começa as coisas darem erradas. E eles não sabem por quê. Por quê? Porque a nossa sobrevivência espiritual, ela depende da gente estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É como quando você vai treinar. Por exemplo, quando eu vou treinar, eu vou lá, na primeira semana eu pego uns pesos bem pouquinho, porque se eu fizer muito vai doer o músculo. Aí eu vou aumentando a carga, vou aumentando. Quando eu estou já aumentando, aí acontece alguma coisa, eu não vou num dia. Aí no outro dia eu já não vou. Quem treina sabe que é assim. No outro dia dá preguiça de ir, né? Aí quando você olha, tá uma semana. Eu tô em 3 meses nesse negócio aqui, né? Treino uma semana forte. Aí quando eu estou pegando firme, acontece uma coisa, aí eu passo 2 semanas sem ir. Eu estou nas 2 semanas sem ir, essa semana, né? E aí eu nunca vou o quê? Ficar forte, porque a tendência é a cada dia você o quê? Você ir desanimando mais. Por isso que na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual, não existe descanso para a nossa vida. Não, hoje eu vou descansar, hoje eu não vou orar, não. Hoje eu vou orar, nem que seja, sabe o quê? Deitado. Se eu não tiver força para orar de joelho, eu vou orar deitado. É igual a academia. Você só pode dizer que não quer treinar depois que você for na academia. Você primeiro precisa dizer, não quero treinar. Beleza, você não quer treinar. Então você vai na academia, aí você passa o seu crachá lá, entra. Porque eu duvido que se você entrar pelo menos uma esteira, você não vai fazer. Alguma coisa você vai fazer. Porque o problema não é você estar lá na academia, é você sair lá da sua casa, né, e ir até a academia. É assim ou não? Então o problema não é assim, eu não estou sem força para orar. Então se não pode orar de joelho, irmão, ora deitado, né? Se não pode orar deitado, ora sentado, ora em pé, né? Teve uma época que eu acordava para orar sem sono. Quando eu dobrava o joelho, vi um sono. Falei, mas não é possível. Eu não sei se é só eu que acontece isso. Você está bonzinho, né? Você está bonzinho, eu dobro o joelho lá em casa, começa a orar, aí vem aquele sono danado, aí eu só escorrego para a cama. Quando eu pulo na cama, o sono ficou lá no chão, não vai comigo. Então a questão é vencer. Então se eu sei que eu vou me ajoelhar e vou orar e vai dar sono, sabe o que eu faço? Eu levanto e fico orando em pé, para lá, fico igual um doido, para lá e para cá. Senhor, abençoa, abençoa. Por quê? Porque eu não posso parar, porque eu preciso fortalecer-me no Senhor e na força do seu poder. Somente quando eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder, na semana que vem a gente vai falar, eu sou habilitado para começar a usar as armaduras de Deus. Você vai ver que Paulo vai dizer o seguinte, lá em Efésios capítulo 6, portanto, irmão, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, porque nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas contra principado, potestade e tal, mas ele vai dizer, Deus, ele nos deu o quê? Ele nos deu a armadura de Deus. Estar forte em Jesus é para resistir às investidas do diabo. Mas o que nos faz prevalecer na luta é usarmos a armadura de Deus. Você acha que Deus ia deixar a gente numa luta dessa, sabendo que a gente ia ter uma luta e não ia nos capacitar? Por isso que ele disse, se fortaleça, para que vocês possam usar a minha
armadura. Então o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que os demônios, eles trabalham em escala. Pastor, pergunta, existe demônio? Ah, pastor, o meu avô bebia, certo? O meu pai bebia, eu bebo. Pastor, existe maldição hereditária? Pastor, eu posso pagar pelo pecado que o meu pai fez? Vou responder: não. A palavra de Deus diz lá no livro de Ezequiel: nunca mais direis esse provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Quando você come alguma coisa verde e os dentes começam a doer, seria isso. O que ele está dizendo? Olha, que o filho não pagará pelo pecado do pai, e o pai não pagará pelo pecado do filho, porque toda maldição, ela foi levada na cruz por Jesus. Porque se eu acredito que eu estou pagando pelo pecado do meu pai, eu estou tornando o sacrifício de Jesus em vão. E a Bíblia diz que Jesus se tornou maldição por mim. Então eu não posso ter, eu estou falando de crente, eu não posso ter ou levar a maldição dos meus pais. Agora, pastor, a mesma influência demoníaca que o pai de uma pessoa não crente teve, ou seja, se ele bebia, existe uma possibilidade do filho dele beber? Sim. Se ele não for crente, sim. Por quê? Porque demônio não morre. Se existia um demônio que trabalhava, um exemplo, na vida do meu pai, na área da bebida, quando meu pai morre, o que acontece? Ele vai trabalhar me influenciando para mim beber também. E como é que eu quebro esse ciclo? Né? A pergunta seria essa: como é que eu quebro esse ciclo? Quando eu entrego a minha vida a Jesus. Termina aqui. A partir desse momento, os meus filhos não sofrerão mais essa influência. Por quê? Porque eu quebrei o processo do inimigo aqui, quando aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Estão me entendendo, sim ou não? Então, por crente, o meu filho não beberá igual o meu pai. Por quê? Porque eu quebrei esse ciclo. E a partir do momento que eu quebrei esse ciclo, os meus filhos têm a liberdade de seguir a sua vida em Cristo Jesus, sem sofrer a influência de uma maldição hereditária. Então, maldição hereditária para crente não existe. Não existe. Pastor, macumba pega em crente? Não pega. Por quê? Porque nós temos o quê? A Bíblia diz o seguinte, que encantamento nenhum chegará na tenda do povo de Deus. Por quê? Porque temos Cristo Jesus. Então, pastor, fizeram uma macumba para mim. Irmão, você está em Cristo? Não tem brecha? Tranquilo. Porque aí se tiver brecha, irmão, aí é complicado. Porque por isso que a gente precisa todo dia estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você está entendendo que vida espiritual de crente não é brincadeira? Não é levar de qualquer jeito? Sabe? E aí muitas vezes as coisas não estão dando certo. Tinha uma irmã lá em Vargem, vou terminar com isso.
Ela tinha um problema na perna. Ela tinha poder aquisitivo, tinha dinheiro, tinha problema na perna. Operava, voltava o problema. Operava, voltava o problema. Pagava os melhores especialistas, voltava o problema. Eu ia lá, quando eu estava lá, eu orei. Teve pessoa que tinha AIDS, foi curado. Teve pessoa com câncer, foi curada. Eu orava por aquela mulher, a mulher não era curada. E eu fiquei indignado com Deus. Até que Deus começou a me mostrar ela e as atitudes que aquela mulher tinha. Era uma mulher que não perdoava. Era uma mulher que tinha raiz de amargura dentro do coração. E aí, uma vez eu orando a Deus por ela, Deus falou, ela não é curada. Por quê? Porque ela não consegue perdoar. Ela tem raiz de amargura dentro do coração. E ela precisa tratar isso. Então, quando a gente abre uma oportunidade ou uma brecha para que o inimigo trabalhe na nossa vida, fica mais difícil a vivermos o extraordinário de Deus na nossa vida. Mas eu continuo dizendo, a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, é contra principados, contra potestade. Então eu quero que você saia daqui sabendo, eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fique de pé, eu vou orar por você nessa noite. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, que possamos nos fortalecer, meu Deus, que o Senhor possa derramar da tua graça, do teu poder, que o Senhor possa derramar, ó Deus, da tua presença sobre a nossa vida. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, que a autoridade do teu Espírito Santo, ela venha sobre a nossa vida, que o Senhor venha derramar da tua graça, que o Senhor venha nos dar, ó Deus, a autoridade vinda do céu, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, meu Pai, através, ó Deus, de uma comunhão contigo, ó Deus, fecharmos, ó Deus, toda a brecha, para que o inimigo não tenha acesso sobre a nossa vida, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, meu Deus, a tua igreja, Pai. Derrama da tua graça, do teu poder, da tua glória e do teu Espírito Santo. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe a sua vida. Semana que vem a gente vai falar sobre as armaduras de Deus. Deus abençoe.